Coronavírus, o DF registra a terceira morte. No Brasil, são 203 vidas perdidas no total e mais de 5.800 casos confirmados. Medidas econômicas, a gente atualiza os anúncios do governo federal para ajudar o Brasil a sair da crise. Foi anunciado um pacote inédito de 200 bilhões de reais para saúde e empregos. Aumento adiado, reajuste dos medicamentos que começaria a valer hoje fica para junho. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. O Distrito Federal agora tem 3 mortes pelo coronavírus. Diógenes II de Carvalho, de 73 anos, foi a terceira vítima. Ele era hipertenso e confirmados são 354 pessoas até agora com coronavírus, a maioria do sexo masculino. Os homens respondem por 58% do total de infectados na capital do país, com idade média de 43 anos. Embora idosos corram maior risco, há também registro de 2 crianças contaminadas no DF e 5 jovens entre 11 e 19 anos. As pessoas com mais de 60 anos continuam sendo o principal grupo de risco e que têm chances maiores de evoluir para um quadro grave. Ainda mais aqueles com doenças pré-existentes, como cardiopatias e diabetes. Olha, no Brasil, são 5.830 casos de coronavírus, com 203 mortes. Nesta terça, o ministro da Saúde reforçou a importância das medidas de isolamento social e disse que o governo trabalha em um sistema para monitorar casos por telefone. Tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Quais foram as orientações do ministro, hein, Renata? Boa tarde. Oi, Rodrigo. Boa tarde para você. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Essa orientação mesmo, né, das pessoas que podem permanecer dentro de casa, ficarem isoladas. E aí o ministro explicou que o governo vem trabalhando há pelo menos 20 dias com essa programação aí, uma espécie de um computador que vai fazer disparos de ligações para os brasileiros. Então, a ideia é ouvir algo em torno de 125 milhões de brasileiros, fazendo algumas perguntas para que essas pessoas possam responder, se tem alguns sintomas da doença, se teve contato com alguém que teve a confirmação do coronavírus, para identificar o que eles chamam de zona quente, identificar quais as áreas mais propícias, portanto, para ter o coronavírus e fazer um trabalho mais efetivo nessas áreas. O ministro também falou sobre o primeiro hospital de campanha que vai ser construído com recursos do governo federal. Esse hospital vai ser aqui no entorno, na região de Águas Lindas, portanto, aqui no entorno de Goiás. E a ideia é que esse hospital atenda uma espécie de pronto-socorro, mas também atenda aquelas pessoas mais necessitadas em consequência do coronavírus. Então, a gente sabe que muitas pessoas que moram no entorno, até por a estrutura precária que existe no entorno, elas vêm para os hospitais aqui da capital do país. Então, a ideia é desafogar também os hospitais aqui da capital do país e ter um atendimento emergencial mais rápido para essas pessoas. Outra informação, a gente lembra que o Goiás registrou a primeira morte em consequência do coronavírus, que foi também no entorno no dia 26 de março. E a gente lembra também que o próprio GDF, o governo do Distrito Federal, já anunciou também que vai fazer um hospital de campanha lá no Mané Garrincha. Então, algo em torno de 15 a 20 dias, esse espaço já deve estar pronto também para atender essas pessoas que estejam em situação mais complicada. Serão 200 leitos instalados naquele primeiro piso ali da arena, Rodrigo. Então, esse espaço vai ser certamente muito bem utilizado nesse sentido. Daqui a 15, 20 dias, como a gente disse, portanto, já deve ter todo esse espaço completo para atender essas pessoas. E agora a gente vai ouvir o comentário do Cláudio Humberto. Olha, a gente percebe que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que é do Partido Democratas, ele está fazendo agora também política. Aliás, nas coletivas dele, ele tem feito isso, né? Manda recado para um, manda recado para outro, homenageia um amigo, homenageia um médico que está infectado por coronavírus. Está fazendo política, como é também uma atitude política dele, essa decisão de mandar construir um hospital de campanha em Águas Lindas, aqui no entorno do Distrito Federal, em atendimento ao seu correligionário Ronaldo Caiado, exatamente o mesmo governador que dias atrás rompeu publicamente com o presidente Jair Bolsonaro. As pessoas, as autoridades de saúde pública, como o próprio ministro, até ele, não tiram o olho da política, mesmo quando se trata do combate a uma epidemia, uma pandemia que assombra a todos nós. O governo federal adiou por 2 meses o reajuste dos remédios. Começaria a partir de hoje.
O aumento médio esperado era de 4%. Houve um acordo com a indústria farmacêutica que levou em conta a crise provocada pela pandemia. Seu Ademar gasta todo mês cerca de R$ 700 com medicação para a mãe. Ela tem doenças crônicas como diabetes, obesidade mórbida e hipertensão. O idoso tem um gasto muito grande com medicamentos, né? Então, e os medicamentos não são baratos, geralmente tem medicamentos que são muito caros. Só que esse gasto poderia ser ainda maior, já que estava previsto um aumento de cerca de 4% no preço dos remédios a partir desta quarta-feira. Só que por uma decisão do governo federal, esse reajuste foi adiado em 60 dias. A medida foi um acordo feito entre a indústria farmacêutica e o governo. A Gisele desembolsa quase R$ 800 por mês com remédios para ela e para a mãe. O anúncio do adiamento do reajuste foi um alívio para ela. Não deveria nem ter esse aumento porque os medicamentos, de modo geral, já são caros, principalmente os de uso crônico, ainda mais aqueles de medicamentos de diabetes e hipertensão, tem os medicamentos que são considerados de nova linha de ponta, então eles são muito caros. Em tempos de pandemia de coronavírus, em que o gasto com produtos de farmácia tem aumentado, seu Ademar também fica mais tranquilo com essa notícia. A busca do álcool em gel agora deu uma aumentada, tanto que você quase não acha nas farmácias, né? O álcool em gel, as luvas, máscara, então a gente não acha quase em lugar nenhum, né? Aí você faz a busca, acaba gastando mais, né? E se adiar esse aumento, realmente vai nos ajudar bastante. E para evitar aglomerações, o Hemocentro está trabalhando agora com apenas doações agendadas. Para grupos de 10 ou mais pessoas, o transporte é de graça e pode ser acertado no momento do agendamento. O Hemocentro está atendendo a todas as exigências do Ministério da Saúde para evitar contaminações do local. E para agendar, anota aí o telefone, que é o 3327-4413, ou no Disque 160, opção 2. É importante, o Hemocentro está precisando, está aberto de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 6 da tarde. Então aproveite aí o isolamento, a quarentena, para fazer essa excelente ação. Olha, o combate ao coronavírus tem estimulado gestos de solidariedade em todo o país. Mesmo com esse isolamento, a população menos propensa à doença está se oferecendo para ajudar quem precisa. É o caso da Dona Belinha, diretora de uma creche lá de Samambaia, que resolveu preparar marmitas e doar para os moradores da região. A Dona Belinha é a fundadora e diretora da creche Formiguinha, que está fechada há mais de 15 dias por causa da pandemia do novo coronavírus. A instituição funciona em Samambaia e cuida de cerca de 50 crianças enquanto os pais trabalham. Já são quase 17 anos ajudando quem precisa. Nesse período de quarentena, a solidariedade não podia parar. A Dona Belinha decidiu usar os alimentos da creche para preparar marmitas e doar para as famílias que não têm o que comer. Isso é a forma que nós temos hoje de amenizar, de diminuir um pouco o sofrimento, porque a gente tem consciência que está tudo fechado, tem gente que é autônomo, não tem como trabalhar, é gente que precisa de tudo. Então, essa foi a forma que nós encontramos. A Carmelita é a cozinheira da creche. Ela também resolveu participar do projeto. Mesmo com o isolamento determinado pelo governo, para ela, ver a fila cheia de gente dá uma sensação de dever cumprido. Nem como explicar. É muito bom. Sensação muito boa. Tá ajudando as pessoas. Tem gente que às vezes não tem nem o que comer. E para mim eu me sinto privilegiada de ajudar. Os 3 filhos da Gislane frequentam a creche Formiguinha. Enquanto as portas estão fechadas, ela se ofereceu para ajudar no preparo da comida. Uma forma de agradecer a Dona Belinha pelo carinho e cuidado com os filhos. Me sinto muito feliz e agradecida, né? Por ter conhecido ela, uma pessoa muito boa. E ela está fazendo isso por todo mundo. Sem a ajuda do governo, a creche Formiguinha é mantida com doações e, mais do que nunca, precisa de apoio para continuar ajudando a comunidade. Eu peço ajuda para a gente continuar mantendo a creche Formiguinhas. Nós temos hoje água, luz atrasada, a gente às vezes nem sabe como é que vai ser. E aqui, nesse momento, eu preciso de alimento, eu preciso de gás, que já não tem gás na distribuidora. Eu só tenho um bujão cheio aqui porque nós ganhamos. Então, assim, hoje nós estamos literalmente precisando de tudo. Pois é, se você quiser e puder ajudar a creche da Dona Belinha, é importante, fundamental agora. Pode entrar em contato pelo número 99181
2568, aparecendo aqui na sua tela. Olha, a seguir, a Câmara Legislativa pode votar hoje projeto que obriga escolas particulares a reduzirem a mensalidade durante a pandemia. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. O INEP divulgou novas regras e datas para o Enem 2020. Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio vem com uma novidade. A prova terá uma versão digital e a opção pode ser escolhida durante o ato da inscrição. Ao todo, cerca de 100 mil participantes vão ter o direito a fazer o Enem à distância. E as inscrições acontecem entre os dias 11 e 22 de maio e as provas digitais vão ser nos dias 11 e 18 de outubro e as presenciais em 1º e 8 de novembro. E as instituições particulares de ensino do DF podem ser obrigadas a reduzir as mensalidades em pelo menos 30% enquanto durar a crise. É o que prevê um projeto de lei que pode ser votado hoje à tarde na Câmara Legislativa. Também está na pauta de hoje um pedido do governador Ibanez Rocha. O GDF quer que seja decretada a situação de calamidade pública. E a repórter Camila Lopes tem mais informações. O pedido para que seja decretado estado de calamidade pública no Distrito Federal é feito com base na situação econômica que o DF enfrenta por conta do novo coronavírus. O governador Ibanez Rocha argumenta que não vai conseguir cumprir as metas da Lei de Responsabilidade Fiscal para 2020. Como houve a paralisação de comércios e serviços, houve também uma redução na arrecadação de impostos. De acordo com a Secretaria de Economia, a crise deve gerar uma redução de R$1 bilhão na receita de ICMS. Ainda para fortalecer a luta contra o coronavírus, a Câmara Legislativa aprovou ontem um remanejamento de mais de R$10 milhões para a aquisição de equipamentos de proteção individual e respiradores. E mesmo com a orientação de isolamento, ainda é possível encontrar movimentação nas ruas do DF. Nossa reportagem flagrou aglomerações até em bancos. A maior parte do comércio está fechada, mas na calçada que liga o Shopping Conjunto Nacional e o CONIC, a movimentação de pessoas era intensa. Da área central de Brasília, nossa equipe de reportagem percorreu até o centro de Taguatinga e por lá, muita gente na rua. Mas o que chamou a nossa atenção mesmo foi a fila que se tornou na porta de uma agência bancária. Em tempos de coronavírus, uma aglomeração que traz risco à saúde. Uma imagem que ignora a ordem de quarentena imposta pelo GDF. Inclusive, o isolamento foi prorrogado. A ordem que a princípio estabelecia a quarentena até o dia 5 de abril, agora vai até o dia 13. O fechamento de escolas e comércio foi considerado como medida preventiva para evitar mais casos do novo vírus. Dados do Ministério da Saúde apontam o DF como uma das regiões mais vulneráveis à contaminação de todo o país. E o presidente Bolsonaro fez ontem mais um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão e o tom mudou sobre a pandemia. Corona Voucher de R$ 600 para autônomos e informais vai ser sancionado ainda hoje, garante o presidente, teve anúncio há pouco, mas as notícias do Palácio Planalto não param por aí. O governo vai dar um socorro às empresas que mantiverem os quadros funcionais. O anúncio foi feito agora há pouco e faz parte de um pacote inédito de R$ 200 bilhões para manter empregos e também garantir o funcionamento do sistema público de saúde. Quem vai trazer todos os detalhes foi a Renata Dourado. Se um pronunciamento estava sendo visto com expectativa, né, Renata? Pois é, Rodrigo, terminou agora há pouco, são medidas extremamente importantes de recursos, como você falou, 200 bilhões de reais que serão destinados para a saúde e para a economia, que é o que a gente mais está precisando nesse momento. Então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que serão editadas 3 medidas provisórias entre hoje e amanhã, relacionadas aí a temas que o governo já havia dito, mas que agora efetivamente vão colocar em prática. Então, uma dessas medidas diz respeito àquele tema polêmico também, que é redução de jornada e redução salarial. O governo, portanto, autorizando a redução de jornada e salarial, mas tem algo que é muito importante que o ministro acabou de anunciar. As empresas, portanto, que aderirem a essa redução de jornada e redução salarial, o governo vai subsidiar. Então, o governo vai destinar mais de 50 bilhões de reais para subsidiar esse restante. Então, se a redução salarial for de até 30%, o governo vai destinar recursos para que esse salário não seja reduzido. Portanto, apesar de uma redução
de jornada, a ideia é que esse trabalhador tenha 100% do seu salário. Medidas, portanto, como a gente está dizendo, muito importante. O ministro também anunciou que o presidente Bolsonaro, como você bem disse, aí, vai sancionar hoje esse voucher, essa ajuda para esses trabalhadores informais, que estão no aguardo, né, de até R$600 para esses trabalhadores por mês, num período de até 3 meses. Ontem, o ministro Onyx Lorenzoni havia dito que o governo pretende começar a fazer esse pagamento no dia 18 de abril. E aí vieram algumas críticas, inclusive de aliados. Mas, poxa, se houve essa pressa para que o Congresso aprovasse logo, o Congresso aprovou, fez a parte dele, vai esperar ainda 15 dias para destinar esses recursos para essas pessoas que estão precisando agora? Trabalhadores informais, que a gente lembra, por família até 2 pessoas podem ser beneficiadas. Se a mulher for chefe de família, ela vai receber o dobro, R$ 1.200. E aí hoje a nossa equipe conversou com o ministro Onyx Lorenzoni e ele disse que o governo estuda a possibilidade, portanto, de antecipar o início desse pagamento para o dia 10 de abril. Não bateu ainda o martelo, mas estuda essa possibilidade de antecipação desses recursos, porque, como a gente está dizendo, são pessoas que precisam e precisam para agora, precisam para ontem, na verdade, desse dinheiro. Manicure, motoristas, enfim, um universo de pessoas, algo em torno, o governo estuda aí que serão beneficiadas algo em torno de 54 milhões de pessoas. Mas tem também um grande desafio, né, Rodrigo? A gente sabe que é identificar essas pessoas, porque essa antecipação que a gente está falando são de pessoas que já recebem o Bolsa Família, então já estão no cadastro do governo. E aquelas outras pessoas que não fazem parte desse cadastro do governo? Aí é o grande desafio do governo, identificar essas pessoas e verificar de que forma esse recurso vai para o bolso efetivamente dessas pessoas. Como a gente disse aqui ontem, é importante as pessoas não irem para os bancos, não irem para casas lotéricas, aguarde, espere que o governo vai anunciar de que forma que esse dinheiro vai chegar até essas pessoas. E agora a gente vai ouvir o comentário do Cláudio Humberto. Olha, os políticos deviam fazer menos política, né, num momento como esse, grave como é a questão do coronavírus. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, levou 3 dias para votar o projeto, que poderia ter sido votado em alguns minutos, criticou o governo, agora critica o governo e o presidente Jair Bolsonaro pela demora na liberação do dinheiro, como se fosse coisa fácil botar na mão de mais de 38 milhões de brasileiros esse Corona Voucher no valor de R$600. Há tantas implicações, tantos cuidados, tantas providências do ponto de vista jurídico a serem adotadas, cautelas a serem verificadas, que isso torna a operação, infelizmente, mais demorada. O que a gente precisava é que o Congresso Nacional, a começar pela Câmara dos Deputados, tivesse elaborado um texto que fosse suficiente, um texto que não deixasse margem para dúvidas, mas ao contrário, mais uma vez, embora demorados, eles continuam fazendo mal o seu serviço. A maioria dos servidores do GDF, do governo federal, está trabalhando de casa. Empresas da iniciativa privada também adotaram o home office para evitar o avanço da contaminação da Covid-19. Mas como se organizar para não cair em tentações e manter a produtividade? E se trabalhar durante a noite, ganha hora extra? Essa é uma outra pergunta. A gente foi atrás das respostas. Veja aí. Trabalho remoto, teletrabalho e home office. Vários nomes para uma mesma solução em meio ao avanço do novo coronavírus. Trabalhar de casa. O Flávio, que é dono de uma empresa especializada em home office, explica que estabelecer uma rotina é a dica principal para manter a produtividade. Como se você fosse realmente para o trabalho, sabe? Se vista para o trabalho, tome café com a sua família, só que ao invés de sair de casa, você vai para o seu home office, para o seu espaço em casa separado para o trabalho. Use um bom fone de ouvido para você isolar o barulho de casa e para você poder se concentrar. E deixe claro, alinhe com seus familiares que você está trabalhando, assim eles não vão desrespeitar o seu tempo e o seu espaço. E essa foi uma das soluções encontradas pelo GDF para liberar servidores e funcionários como mais uma medida de segurança para conter a pandemia. Foi regulamentado o teletrabalho temporário, mas apenas é possível aderir ao modelo aqueles que têm infraestrutura tecnológica adequada para manter as atividades fora da repartição. O próprio servidor
vai ter que utilizar a sua estrutura, ou seja, o Poder Executivo não vai fornecer o equipamento, os computadores, então seria aí uma responsabilidade do próprio servidor interessado nesse trabalho remoto. E como de casa, o horário é mais flexível, mesmo que o servidor trabalhe fora do chamado horário comercial, não será considerado o pagamento de horas extras. A portaria apenas refere que não haverá pagamento de horas extras pelo trabalho adicional que venha a ser prestado no âmbito domiciliar, mas pelo menos o servidor não vai ter prejuízo da sua remuneração. O Alan é servidor e desde a publicação da portaria vem trabalhando de casa. Para ele, o maior desafio é justamente organizar o tempo e a rotina, mas apesar disso está gostando de poder fazer tudo com mais conforto e segurança. O teletrabalho é um grande fomento para a produtividade, porque você consegue em casa desempenhar todos os trabalhos, todas as atividades que você desempenha presencialmente, só que gozando de uma qualidade de vida muito maior, estando perto da família, estando no conforto da sua casa. E a seguir, aniversário na sacada, nova moda em tempos de coronavírus. O Banho de Cidade está voltando daqui a pouco. Os comerciantes aqui da capital estão preocupados com a onda de furtos durante a quarentena. Com as lojas fechadas e as ruas mais vazias, os criminosos estão fazendo a festa. A polícia militar apreendeu um revólver, uma espingarda, vários celulares, eletrônicos e até um ovo de Páscoa. As armas eram usadas por uma quadrilha especializada em furtos de lojas de departamentos no DF. Em menos de 10 dias, os criminosos invadiram 3 estabelecimentos, sempre agindo da mesma forma. Eles estão aproveitando que o comércio está fechado por causa da quarentena e a pouca movimentação de pessoas nas ruas. Essa boate no setor de Oficina Sul também foi alvo de ladrões. Eles aproveitaram que o espaço estava fechado desde a publicação do decreto do GDF e entraram para fazer um verdadeiro limpa, deixando um prejuízo enorme para os donos. O proprietário da boate gravou um vídeo falando sobre o crime e aproveitou para pedir ajuda. Entraram essa semana na boate, levaram todas as nossas bebidas que estavam em estoque, levaram nosso equipamento de som, equipamento de luz, levaram tudo que você puder imaginar. E para completar, ainda jogaram fogo em parte da boate. Eu sou um pequeno empresário. O meu prejuízo está em torno de uns 150 a 200 mil. Não sei, não levantei ainda o total. Mas eu conto com a ajuda de vocês. E peço encarecidamente que todos vocês se protejam. O Sindicato do Comércio Varejista também está preocupado com a situação e cobra um maior policiamento nas ruas. Coloque o policiamento na rua, uma vez que os bandidos estão tendo a certeza que não tem movimento de pessoas nas ruas, eles estão até saindo com kit de solda, de corte, de serra para cortar as portas. Isso não pode acontecer. De acordo com a Polícia Militar, em 4 dias foram pelo menos 6 ocorrências de furtos a comércios. Na comercial da Entrequadra 107/108 Sul foram registradas ocorrências nos últimos dias. Pelo menos 3 conveniências também foram arrombadas em postos de combustíveis da cidade. Em nota, a Polícia Militar informou que o policiamento é feito de forma sem parar em todo o DF. E como vimos na reportagem, foram detidos 4 homens que praticavam roubos e furtos na área do plano piloto. A PM reiterou que a reincidência criminal é um dos maiores desafios enfrentados pelas equipes nas ruas, já que os autores dos crimes saem muito rápido da cadeia sem a ressocialização necessária. Olha, mande aqui pra gente da Band um relato como você e sua família estão se adequando. É a quarentena, como é que está a convivência, o que estão fazendo para superar esse momento difícil para todos nós e vamos mostrar os vídeos aqui nos nossos telejornais. Então anote aí nosso número, 99976-9204. E olha, o vídeo de hoje que recebemos pelo WhatsApp é muito especial, mostra como tem sido os aniversários em tempo de coronavírus. Vamos colocar na tela aí? O Lucas fez 4 anos, ganhou uma festinha com direito a bolo e mesa temática. Olha aí, ele escolheu o tema do Thor, estava todo a caráter, tinha martelo, tinha tudo, mas mesmo assim ele pediu para ter uma outra festa, dessa vez com os convidados, com os coleguinhas, amiguinhos, com a presença da avó, quando tudo isso passar. E a mãe garantiu que ele vai ter, claro, quando acabar a pandemia. Então, nosso abraço aí, nosso
Feliz aniversário para o pequeno Thor, que está vestido aí, o Lucas, né? Muito bacana. Olha, a moda pegou mesmo. Outro pequeno Lucas, esse agora com 3 anos, comemorou o aniversário ontem, sabe da onde? Da sacada de casa. O menino comemorou o aniversário na quarentena por conta do coronavírus. A festa foi da janela e do lado de fora do prédio, onde ele mora, na 107 Norte, vizinhos, amigos, bombeiros e policiais cantaram parabéns para o aniversariante do dia. Junto com os pais, Lucas acompanhou a homenagem pela janela. A festa foi para comemorar os 3 anos do menino. A mãe da criança havia distribuído bilhetes convidando os vizinhos a participarem do Parabéns, realizado na noite dessa terça-feira. Fica nosso abraço aqui apertado, mas virtual, para o Lucas. Quem sabe a gente não dá um abraço presencial depois da pandemia. Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Vem aí os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau.